O assassinato de Roger Ackroyd, capítulo 3, o homem que cultivava abobrinhas. Eu disse a Caroline na hora do almoço que jantaria em Fernley. Ela não expressou nenhuma objeção, ao contrário. Excelente, ela disse. Você ficará sabendo de tudo. Aliás, qual o problema com Ralph? Com Ralph? Disse, surpreso. Nenhum. Então por que ele está hospedado na pousada Tribuars em vez de estar em Fernley Park? Nem por um minuto questionei a afirmação de Caroline de que Ralph Patton estivesse hospedado na pousada local. O fato de Caroline dizer isso era suficiente para mim. Ackroyd me disse que ele estava em Londres, eu disse. Na surpresa do momento abandonei minha regra valiosa de não adiantar nenhuma informação. Oh! Disse Caroline. Eu podia ver seu nariz se mexendo enquanto ela farejava a respeito. Ele chegou a Tribuars ontem de manhã, ela disse. E ainda está lá. Ontem ele saiu com uma moça. Isso não me surpreendia em nada. Ralph, eu diria, sai com moças na maioria das noites de sua vida. Mas eu me perguntava por que ele escolhera cultivar seu passatempo favorito em Quinzabota em vez da alegre metrópole. Uma das garçonetes? Perguntei. Não. Isso é tudo. Ele saiu para encontrá-la. Eu não sei quem ela é. Era duro para Caroline ter de admitir tal coisa. Mas posso imaginar, continuou minha incansável irmã. Esperei com paciência. Sua prima. Flora Ackroyd? Exclamei surpreso. Flora Ackroyd não é, claro, parente de fato de Ralph Patton, mas Ralph foi considerado praticamente filho de Ackroyd por tanto tempo que serem primos era considerado natural. Flora Ackroyd, disse minha irmã. Mas por que não ir a Fernley se ele queria vê-la? Noivos em segredo, disse Caroline, com grande divertimento. O velho Ackroyd não admitiria e eles tiveram de se encontrar dessa forma. Vi muitas falhas consideráveis na teoria de Caroline, mas me abstive de demonstrá-las a ela. Uma observação inocente sobre nosso vizinho desviou o rumo da conversa. A casa vizinha, Delarches, foi recentemente ocupada por um estranho. Para grande aborrecimento de Caroline, ela não pôde descobrir nada sobre ele, exceto que é estrangeiro. Seu serviço secreto falhou totalmente. É de presumir que o homem receba leite e verduras e carne em casa e se utilize de vez em quando dos serviços da lavanderia como todo mundo, mas nenhuma das pessoas que fornecem essas coisas parece ter conseguido qualquer informação. Seu nome, aparentemente, é Sr. Poirot, um nome que transmite uma estranha sensação de irrealidade. A única coisa que sabemos sobre ele é que tem interesse em cultivar abobrinhas. Mas esse não é certamente o tipo de informação que Caroline busca. Ela quer saber de onde ele vem, o que faz, se é casado, o que fazia sua mulher, ou faz, se ele tem filhos, qual era o nome de solteira de sua mãe, etc. Imagino que alguém muito parecido com Caroline deve ter inventado as perguntas nos passaportes. Minha querida Caroline, disse. Não há nenhuma dúvida sobre qual é a profissão desse homem. Ele é um cabeleireiro aposentado. Veja o bigode dele. Caroline discordou. Disse que, se o homem fosse um cabeleireiro, ele teria o cabelo ondulado, não liso. Todos os cabeleireiros tinham cabelo ondulado. Citei vários cabeleireiros que eu conhecia pessoalmente com cabelos lisos, mas Caroline se recusava a ser convencida. Não consigo decidir sobre ele de jeito nenhum, ela disse com voz triste. Outro dia peguei emprestado algumas ferramentas de jardinagem, e ele foi extremamente educado, mas não consegui arrancar nada dele. Por fim perguntei-lhe francamente se ele era francês, e me disse que não, e por alguma razão não quis lhe perguntar mais nada. Passei a ficar mais interessado em nosso misterioso vizinho. Um homem capaz de calar Caroline e enviá-la embora como a rainha de Sabá de mãos vazias devia ser uma personalidade e tanto. Eu acredito, disse Caroline, que ele tem um desses novos aspiradores de pó.
Percebi um empréstimo ser cogitado como oportunidade de novas inquisições brilhando em seus olhos. Aproveitei a chance de escapulir para o jardim. Gosto muito de jardinagem. Estava ocupado exterminando raízes de dentes de leão quando um grito de alerta soou muito próximo e um corpo pesado passou zunindo pelo meu ouvido e caiu aos meus pés esborrachando-se. Era uma abobrinha. Olhei para cima furioso. Sobre o muro, à minha esquerda, surgiu um rosto. Uma cabeça oval, parcialmente recoberta por cabelos de um negro suspeito, um enorme bigode e um par de olhos observadores. Era nosso vizinho misterioso, Sr. Poirot. Ele irrompeu em fluentes desculpas. Eu lhe peço 1000 perdões, Monsieur. Não tenho desculpas. Tenho cultivado abobrinha há meses. Esta manhã, de repente, me enraiveci com elas e mandei-as passear atá-las. Não apenas mentalmente, mas fisicamente. Peguei a maior delas e a atirei por cima do muro. Monsieur, estou envergonhado. Eu me inclino a seus pés. Diante de tal profusão de desculpas, minha raiva foi forçada a ceder. Afinal, a desagradável leguminosa não havia me atingido. Mas eu esperava sinceramente que lançar grandes legumes por sobre muros não fosse um passatempo de nosso novo amigo. Tal hábito dificilmente o recomendaria como nosso vizinho. O estranho homenzinho pareceu ler meus pensamentos. Ah! Não, ele exclamou. Não se inquiete. Não é um hábito meu. Mas o senhor pode imaginar por si mesmo, Monsieur, que um homem possa trabalhar rumo a um certo objetivo, possa labutar e mourejar para alcançar certo tipo de lazer e ocupação, e afinal descobre que anseia pelos velhos dias ocupados e pela antiga ocupação que ele se acreditava tão feliz de deixar. Sim, eu disse lentamente. Eu imagino que isso ocorra com frequência. Eu talvez seja um exemplo disso. Há um ano recebi uma herança, o suficiente para que pudesse realizar um sonho. Sempre quis viajar e ver o mundo. Bem, isso foi há um ano, como eu disse, e ainda estou aqui. O pequeno vizinho concordou com um gesto de cabeça. Os grilhões do hábito. Trabalhamos para alcançar um objetivo, e, o objetivo tendo sido alcançado, descobrimos que sentimos falta da labuta diária. E repare, Monsieur, meu trabalho era interessante. O trabalho mais interessante que existe. Sim? Disse encorajando-o. Naquele momento o espírito de Caroline batia forte em mim. O estudo da natureza humana, Monsieur. Perfeitamente, disse com gentileza. Certamente um cabeleireiro aposentado. Quem melhor que um cabeleireiro conhece os segredos da natureza humana? E também eu tinha um amigo que por muitos anos nunca me abandonou. Algumas vezes era de uma imbecilidade que dava medo, no entanto era muito querido por mim. Imagine que sinto falta inclusive de sua estupidez. Sua naivete, sua perspectiva honesta, o prazer de deliciá-lo e surpreendê-lo com meus dons superiores, tudo isso me faz muita falta. Ele morreu? Perguntei penalizado. Não. Ele está vivo e próspero, mas do outro lado do mundo. Ele está agora na Argentina. Sempre quis ir à América do Sul. Suspirei e levantei os olhos, encontrando o Sr. Poirot me fitando com simpatia. Parecia ser um homenzinho compreensivo. Você irá até lá, não é? Ele perguntou. Sacudi a cabeça com um suspiro. Eu poderia ter ido, eu disse, há um ano. Mas fui tolo, e pior do que tolo, fui ganancioso. Arrisquei o certo pelo duvidoso. Eu compreendo, disse Sr. Poirot. O senhor especulou na bolsa? Sacudi a cabeça lastimosamente, mas, apesar de tudo, intimamente, me divertia muito. Esse homenzinho ridículo tinha um ar tão solene. Não teria sido no Porcupine Wilfields? Ele perguntou subitamente. Olhei-o estarrecido. Pensei em investir neles, na verdade, mas no final optei por uma mina de ouro no oeste da Austrália.
Meu vizinho me olhava com uma expressão estranha que eu não entendia. É o destino, ele disse afinal. O que é destino? Perguntei irritado. Que eu viesse a morar ao lado de um homem que seriamente considere Porcupine Fields, e também as minas de ouro no oeste da Austrália. Diga-me, você tem também uma queda por cabelos castanho-avermelhados? Olhei-o boquiaberto, e ele explodiu em uma gargalhada. Não sofro de insanidade. Relaxe. Foi uma pergunta tola que fiz a você, pois, veja, o meu amigo sobre quem lhe falei era jovem, um homem que acreditava que todas as mulheres eram boas, e, em sua maioria, bonitas. Mas você é um homem de meia idade, um médico, um homem que conhece a loucura e a vaidade da maior parte das coisas desta nossa vida. Bem, somos vizinhos. Eu peço que aceite e ofereça à sua extraordinária irmã minha melhor abobrinha. Abaixou-se e com um floreio me ofereceu um enorme espécime, que aceitei devidamente com o mesmo espírito com o qual me foi oferecido. Realmente, disse o homenzinho com satisfação, esta não foi uma manhã desperdiçada. Conheci um homem que em alguns aspectos lembra meu amigo distante. Aliás, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sem dúvida você conhece cada um nesta pequena vila. Quem é o jovem com cabelos e olhos bem escuros e um rosto bonito? Ele caminha com a cabeça jogada para trás, e um sorriso relaxado nos lábios. A descrição não deixou dúvidas. Deve ser o capitão Ralph Patton, respondi devagar. Eu já não o teria visto por aqui antes? Não, ele não vem aqui há algum tempo. Mas ele é o filho adotivo, melhor dizendo, do Sr. Ackroyd, de Fernley Park. Meu vizinho fez um leve gesto de impaciência. Claro, eu deveria ter imaginado. Sr. Ackroyd falou sobre ele várias vezes. Conhece Sr. Ackroyd? Perguntei com certa surpresa. Sr. Ackroyd me conheceu em Londres, quando eu trabalhava lá. Pedi a ele que não comentasse nada aqui sobre minha profissão. Entendo, eu disse, bastante divertido por esse sinal, como eu pensara, evidente de snobismo. Mas o homenzinho prosseguiu com um sorriso afetado. É melhor permanecer incógnito. Não anseio por notoriedade. Nem sequer me preocupei em corrigir a versão local do meu nome. Realmente, eu disse, sem saber bem o que mais dizer. Capitão Ralph Patton, murmurou pensativo Sr. Porrot. E ele então está noivo da sobrinha do Sr. Ackroyd, a charmosa Sra. Flora. Quem lhe contou? Perguntei muito surpreso. Sr. Ackroyd. Há cerca de uma semana. Ele está muito satisfeito com o noivado, há muito desejava que alguma coisa assim acontecesse, ou foi o que entendi. Acredito inclusive que ele tenha feito alguma pressão sobre o jovem. Isso nunca é sábio. Um jovem deve se casar com quem lhe agrada, e não para agradar ao padrasto de quem espera receber uma herança. Fiquei completamente perturbado. Não podia imaginar Ackroyd fazendo de um cabeleireiro seu confidente e discutindo com ele sobre o casamento de sua sobrinha com o enteado. Ackroyd é amável e cordial com as pessoas de classes inferiores, porém tem um senso bastante grande de sua própria dignidade. Comecei a achar afinal que Porrot não poderia ser um cabeleireiro. Para disfarçar minha confusão, disse a primeira coisa que me veio à mente. O que o fez reparar em Ralph Patton? Sua boa aparência? Não só isso, embora ele seja singularmente bonito para um inglês, o que suas romancistas chamariam de um deus grego. Não, havia algo a respeito desse jovem que eu não compreendi. Ele disse a última frase em um tom de voz pensativo, que me causou uma impressão indefinida. Era como se ele estivesse resumindo o jovem à luz de algum conhecimento interior que eu não compartilhava. Foi essa a impressão que permaneceu comigo, pois nesse instante a voz de minha irmã me chamava de casa. Entrei. Caroline estava de chapéu, e claramente acabará de chegar da cidade. Sem preâmbulos ela disse. Encontrei Sr. Ackroyd. Sim. Disse.
Eu parei, é claro, mas ele parecia muito apressado e ansioso para afastar-se. Eu não tinha dúvida de que fosse verdade. Ele sentiria com relação a Caroline algo parecido com o que eu sentirá mais cedo hoje com relação à Sra. Gannett, talvez ainda mais. Caroline é mais difícil de nos desembaraçarmos. Eu lhe perguntei imediatamente sobre Ralph. Ele ficou estarrecido. Não tinha a menor ideia de que o menino tivesse estado aqui. Na verdade, ele disse que acreditava que eu me enganara. Eu. Enganada. Ridículo, eu disse. Ele deveria se informar melhor. Ele então prosseguiu me contando que Ralph e Flora estão noivos. Eu sei disso também, interrompi, com um orgulho discreto. Quem lhe contou? Nosso vizinho. Caroline oscilou visivelmente por um segundo ou dois, como uma bola de roleta pode vacilar entre dois números. Mas afinal decidiu-se por não aceitar a atraente tentativa de desviar o rumo da conversa. Eu disse ao Sr. Ackroyd que Ralph estava hospedado na tribo Ars. Caroline, eu disse, você não considera, nunca, que pode causar muito dano com esse seu hábito de repetir tudo, indiscriminadamente? Bobagem, disse minha irmã. As pessoas precisam saber das coisas. Eu considero meu dever contar a elas. Sr. Ackroyd ficou muito grato a mim. E então? Eu disse, pois claramente ainda havia mais. Eu acho que ele foi diretamente para a tribo Ars, mas se foi não encontrou Ralph lá. Não? Não. Porque quando eu voltava pelo bosque. Voltando pelo bosque? Eu a interrompi. Caroline teve o decoro de enrubescer. Estava um dia tão agradável, ela exclamou. Pensei em dar uma pequena volta. O bosque com seus matizes outonais é um lugar perfeito nesta época do ano. Caroline não dá a mínima bola para bosques em qualquer época do ano. Em geral os considera como locais onde se encharcam os pés, e onde todos os tipos de coisas desagradáveis podem cair em nossa cabeça. Não, foi o infalível instinto de mangusto que a levou ao nosso bosque local. É o único lugar próximo da vila de Kinzabot onde se pode conversar com uma jovem sem ser visto por todos na cidade. E fica ao lado do Parque de Ferne. Bem, eu disse, continue. Como eu dizia, eu estava voltando pelo bosque quando ouvi vozes. Caroline parou. Sim. Uma era de Ralph Patton, eu logo soube. A outra era de uma moça. Claro que não era a minha intenção ouvir. Claro que não, tatalhei, com sarcasmo evidente, que infelizmente, em se tratando de Caroline, era um desperdício. Mas simplesmente era impossível não ouvir. A moça disse alguma coisa, não ouvi bem o que foi, e Ralph respondeu. Ele parecia muito zangado. Minha querida, ele disse, você não percebe que é bem provável que o velho me deixe sem um centavo? Ele tem estado farto de mim nos últimos anos. Basta só um pouco mais. E precisamos do dinheiro, minha querida. Eu serei um homem muito rico quando o velho morrer. Ele é sovina como dizem, mas tem muito dinheiro. Não quero que ele altere seu testamento. Deixe comigo, não se preocupe. Essas foram exatamente as suas palavras. Eu me lembro perfeitamente. Infelizmente, bem nessa hora pisei em um galho seco ou algo assim, e eles baixaram o tom de voz e saíram. Eu não podia, é claro, correr atrás deles, então não pude ver quem era a moça. Isso deve ter sido muito decepcionante, eu disse. Imagino, no entanto, que você tenha corrido até a tribo Ars, sentindo-se desvanecer, e ido até o bar para tomar um conhaque, e pôde reparar então se as duas garçonetes estavam em horário de trabalho? Não era uma garçonete, disse Caroline sem hesitar. Na verdade, tenho quase certeza de que era Flora Ackroyd, só que... Só que não faz sentido, concordei. Mas, se não fosse Flora, quem poderia ter sido? Minha irmã rapidamente correu uma lista das solteiras que moravam na vizinhança, com profusas razões contra e a favor.
Quando parou para respirar, murmurei algo sobre um paciente e saí. Minha intenção era ir na direção de Triboars. Era provável que Ralph Patton já tivesse retornado a essa altura. Eu conhecia Ralph muito bem, melhor, talvez, que qualquer outro em Kensabot, pois eu conhecera sua mãe antes de ele existir e, portanto, entendia muita coisa dele que a outros confundia. Ele era, em certa medida, a vítima da hereditariedade. Ele não herdara a propensão fatal de sua mãe para a bebida, no entanto, havia nele um traço de fraqueza. Como declarara meu novo amigo esta manhã, ele era extraordinariamente bonito. Mídia 1,85 metros de altura, perfeitamente proporcional, com a graça natural de um atleta, moreno como sua mãe, com um belo rosto bronzeado sempre pronto a abrir-se em um sorriso. Ralph Patton era um desses nascidos para encantar com facilidade e sem esforço. Ele era autoindulgente e extravagante, sem respeito por nada nesta terra, mas, no entanto, era amável e todos seus amigos lhe eram devotados. Será que eu poderia fazer alguma coisa pelo menino? Achava que sim. Ao perguntar na Triboars, descobri que o capitão Patton acabará de chegar. Subi ao seu quarto e entrei sem me anunciar. Por um instante, lembrando do que tinha ouvido e visto, fiquei em dúvida quanto à minha recepção, mas minhas apreensões eram infundadas. Oh, é Shepard. Que bom vê-lo. Ele se aproximou para me cumprimentar, com a mão estendida, um sorriso radioso iluminando seu rosto. A única pessoa que tenho prazer em ver nesse lugar infernal. Levantei as sobrancelhas. O que o lugar tem feito? Ele riu aflito. É uma longa história. As coisas não têm ido bem para mim, doutor. Mas aceita uma bebida? Obrigado, eu disse, aceito. Ele apertou a campainha e, retornando, jogou-se em uma poltrona. Para dizer a verdade, ele disse com ar sombrio, estou em uma encrenca danada. Na verdade, não tenho a menor ideia do que fazer agora. Qual é o problema? Perguntei com simpatia. É meu abominável padrasto. O que ele fez? Não é o que ele já fez, mas o que provavelmente fará. A campainha foi respondida, e Ralph pediu as bebidas. Quando o homem se foi, ele se sentou curvado na poltrona, franzindo as sobrancelhas. É realmente grave? Perguntei. Ele fez que sim com a cabeça. Estou totalmente contra isso desta vez, ele disse seriamente. O tom de gravidade, incomum em sua voz, me indicava que ele dizia a verdade. Era preciso muito para deixar Ralph sério. Na verdade, ele continuou, não consigo vislumbrar meu futuro, não consigo mesmo. Se há algo que eu possa fazer por você, propus com firmeza. Mas ele sacudiu a cabeça com determinação. É generoso da sua parte, doutor. Mas não posso deixá-lo se envolver nisso. Preciso dar uma cartada sozinho. Ele ficou em silêncio por um instante e depois repetiu em um tom de voz ligeiramente diferente. Sim, preciso dar uma cartada sozinho.